Você se considera uma pessoa ansiosa? A sua mente está sempre lá no futuro preocupando com o que vai acontecer depois ou se não vai acontecer, fica imaginando sempre o pior? Ou ainda, durante o dia, sente aquela cascata, uma enxurrada de pensamentos que chega no final do dia, tá cansada, parece que carregou um caminhão cheio de pedras? Ou ainda tem aquele pensamento negativo chiclete, que gruda na sua cabeça e você não consegue sair dele. Cada vez que tenta tirar, parece que fica pior ainda. E aí aumenta o batimento cardíaco, respiração fica ofegante, boca fica seca, às vezes sente até alguma tontura. Pois é, você não está sozinha. Sabia que o Brasil lidera o ranking de ansiedade no mundo? São mais de 18,6 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade, assim como você. Mas olha só, você não precisa mais fazer parte dessa estatística, você pode sair dela de uma vez por todas. E é isso que eu vou te mostrar hoje aqui nesse vídeo, como ter uma vida muito mais leve, fluida, divertida e não se preocupar tanto com aquilo que não está sob seu controle. Eu sou Ju Carvalhais, sou mentora especialista em meditações e esse lugar é para você que procura viver uma vida mais leve, feliz, fluida e sem ansiedade em todas as áreas da sua vida. Pois é, esse lance de ansiedade não é brincadeira. Às vezes a gente deixa de ver uma boa oportunidade porque a gente está tão preocupado com o futuro e olha só, a gente sempre está preocupado com coisas que já aconteceram com a gente, mas a gente não está ali pensando que podem surgir infinitas possibilidades, novos pontos de vista, novas possibilidades de resolver as coisas. A gente está sempre usando crenças antigas, padrões de coisas que já aconteceram para a gente querer resolver o futuro. E aí não dá certo. Você já percebeu que sempre as coisas saem diferente do que a gente planeja? Então por que será que a gente se preocupa tanto com algo que não vai ser do jeito que a gente planejou? É muito louco isso, né? O que a gente faz? A gente faz toda essa confusão para chegar lá na hora e ser sempre diferente do que a gente planejou. Pois é, a ansiedade acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, esse transtorno chega a 18,6 milhões de pessoas. Conforme dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, isso corresponde a 9,3% da população. Paralelamente, o maior e mais recente mapeamento global de transtornos mentais da OMS, da Organização Mundial de Saúde, também destacou que o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do planeta. Mas o que fazer com essa notícia? A gente pode reverter isso em qualidade de vida e eu vou te ensinar como sair dessa hoje, então fica aqui comigo até o final que eu vou te dar muitas estratégias para sair dessa estatística com maior facilidade ainda antes do ano terminar. Primeiro passo é entender a ansiedade. Quando a gente bota a luz em algo desconhecido, aquilo que era desconhecido e trazia medo e ansiedade, deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e passa a ser um bichinho de pelúcia. Então, quando a gente tem consciência do que nos gera ansiedade e por que nós ficamos ansiosos, fica mais fácil a gente resolver aquele problemão em pequenos probleminhas e resolver com mais facilidade. Caso contrário, se a gente fica fugindo daquele leão ou fugindo daquele monstro, enfiando embaixo do tapete, deixando para olhar depois, procrastinando, isso vai tomando uma proporção cada vez maior, até que chega o momento dos transtornos de ansiedade. Então, se você nota que é ansioso, com tudo fica antecipando, se preocupando, comece a botar atenção nisso antes que vire um transtorno e aí fique pior. Por isso te convido hoje a olharmos para a ansiedade de uma forma gentil, curiosa, amorosa e eu tenho certeza que sua relação com a sua ansiedade vai mudar muito depois desse vídeo. Ah, e outra coisa importante, se você ficar falando, propagando para os 4 cantos que você é uma pessoa ansiosa, só piora porque reforça essa crença e cria de fato um estado interno de ansiedade em você. A nossa neuroquímica é liberada no corpo, afeta todo o nosso sistema
temas. Então, quando você pensa, ai, sou ansiosa, você já começa a ficar ansiosa. Então, vá mudando isso daí, vai mudando a sua forma de falar. Mude, eu sou ansiosa para eu já fui ansiosa. Tome muito cuidado com as palavras que você fala, porque você não é ansiosa, você simplesmente está numa condição interna de ansiedade e é possível mudar. Mas afinal, o que é a ansiedade? Hoje eu vou trazer para você aqui 2 pontos de vista diferentes, sabendo que são 2 pontos de vista, não é uma verdade absoluta, então pegue para você aquilo que mais faz sentido. Para mim, as duas fazem super sentido, mas pode ser que você tenha um terceiro ponto de vista e tá tudo bem. Então vamos lá. Primeiro eu quero te dar o ponto de vista baseado na metafísica, que é a linha que eu sigo da Louise Hay, e ela defende muito isso da ansiedade sendo uma falta de confiança no fluxo da vida. Ela fala que quando a gente não tem algo maior para acreditar, a gente fica se sentindo sozinho, abandonado, não sabe se as coisas vão dar certo, fica angustiado. E aí sim começa a se preocupar com um monte de coisa e vai aumentando essa ansiedade. Esse é o ponto número 1. Lembrando que ansiedade é uma resposta do corpo. Então toda vez que o nosso corpo ou o nosso cérebro achar que ele está passando por um momento de perigo, ele vai lançar essa ansiedade para nos proteger. Então não é algo nocivo, mas o excesso dele sim. Eu tendo consciência que o meu corpo quer me proteger de algo que eu não conheço, do desconhecido, ele começa a gerar ali essa bioquímica, essa neuroquímica toda para me preparar desse momento desafiador. Então, é um impulso natural do meu corpo. Você sabendo que isso é natural e que você pode confiar no fluxo da vida, você fala para o seu cérebro, para o seu corpo, tá tudo bem. Eu sei que você quer me proteger, mas tá tudo bem. Esse é o nosso ponto número 1. Para a medicina moderna, segundo ponto de vista, transtornos de ansiedade são uma condição de saúde mental caracterizada por excesso de preocupações e medos, muitas vezes desproporcionais à situação, ou seja, falta de confiança de que está tudo bem, que encaixa lá no nosso primeiro ponto de vista. E alguns dos transtornos incluem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizada por preocupações excessivas por todas as áreas da vida, mesmo na ausência de uma ameaça iminente. Só na imaginação, tá ali criando um monte de ameaças. Segundo, transtorno de pânico. Esse eu sei muito bem porque eu sofri bastante na época que eu era modelo, como eu compartilhei com vocês aqui já em outro vídeo, essa experiência, que só de vir aquele estímulo daquela luz piscando na passarela me desencadeava o processo de pânico. Ele é caracterizado por episódios intensos de medo, batimentos cardíacos acelerados, boca fica seca, tontura, você fica sem ar e parece que vai morrer, é um horror. Terceiro, transtorno de ansiedade social, que é medo de conviver em público com medo de julgamentos, críticas, medo de ser humilhado. Número 4, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que envolve pensamentos obsessivos, negativos, aquela teia de pensamento negativo e comportamentos compulsivos. As obsessões são pensamentos indesejados intrusivos, enquanto as compulsões são comportamentos repetitivos. Número 5, transtorno de estresse pós-traumático, o TEMT. Esse eu também sofri já sei muito bem como é. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, pode ser por causa de um acidente que a pessoa tenha sofrido, mas também hoje, nessa era dos cancelamentos, é muito comum desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, depressão também, devido a esses eventos. Isso envolve sintomas como flashbacks, pesadelos, hipervigilância. E número 6, e o sexto transtorno de ansiedade, então, são as fobias, que envolvem medos intensos de um objeto, de coisas, ou de uma situação específica. Então, você conhecendo esses 3 tipos de ansiedade, aqui a gente já está falando de patologias, se você identificou algum desses, procure um médico para que ele possa te orientar melhor e te ajudar realmente, e só ele vai poder te dar um diagnóstico e um tratamento. Porém, vamos continuar aqui, que eu quero te trazer muitas estratégias de você lidar com os sintomas, com essas sensações todas que podem surgir aí devido à ansiedade no seu dia a dia. Lembrando
que esse vídeo aqui é para te trazer consciência sobre tudo isso, não é para gerar culpa, não é para gerar preocupação, mas sim te trazer leveza, porque uma vez que a gente conhece a ansiedade, a gente sabe lidar com ela. Se eu reconheço que eu estou ansiosa, eu tenho ferramentas para lidar com ela. E uma vez que eu não sei que eu estou ansiosa, eu sou levada por isso. Porque a ansiedade, ela é um mecanismo natural, como a gente já falou, é um mecanismo natural do nosso corpo para nos proteger, não é para deixar ninguém doente. Agora, o excesso e a falta de conhecimento sobre ele é que vai levar às patologias. Você viver por um longo período dessa maneira. Então, você tem a escolha de mudar a sua maneira de olhar para as coisas, de reagir a situações, sabendo que aquilo lá é só uma proteção do seu corpo, uma proteção da sua mente para situações desconhecidas. E uma vez você sabendo que as coisas estão constantemente mudando, que os ciclos começam e terminam e que a vida ela é instável, que ela é impermanente, está sempre trocando, você já não entra mais nessa paranoia de sair da zona de conforto que gera todo esse medo, toda essa ansiedade. Então você se entrega mais ao fluxo da vida porque você sabe que tudo vai dar certo, que tudo está sendo cuidado e protegido, está tudo sendo olhado por algo maior, por essa força que te criou, que você acredita. E é muito importante então a gente acreditar, ter fé, né? Ter confiança nesse fluxo. Muito bem, agora que já no passo número 1 você já tomou conhecimento do que é a ansiedade, até onde isso pode chegar, agora está na hora da gente descobrir as causas, que é o nosso passo número 2. Agora eu quero que você faça uma reflexão comigo. Quais são as atividades do dia que te geram ansiedade? O que você vem fazendo que te gera ansiedade? E eu vou deixar também aqui na descrição um vídeo que vai te ajudar com esse passo a passo de identificar as causas dessa ansiedade e também tem muitas ferramentas lá. E uma vez que você sabe o que está gerando a ansiedade no seu dia, a gente consegue mudar a forma de fazer aquilo. Talvez não tenha como eu mudar aquele hábito, ou não tenha como mudar aquela atividade, tem a ver com o meu trabalho, mas tem como mudar a forma que a gente faz. E é isso, quando a gente traz a nossa atenção com presença e gentileza para o que a gente está fazendo, e abre uma consciência de serenidade e paz. E muitas vezes não está no que a gente faz, mas na forma como a gente faz. Então, duas coisas importantes aqui nesse ponto. O que está gerando a ansiedade e a forma que eu estou fazendo. Mas só vai para esse vídeo depois, porque aqui tem muito conteúdo ainda. Nesse vídeo você vai sair daqui especialista sobre a ansiedade. Eu tenho certeza que ansiedade nenhuma mais vai te pegar. Você vai ter controle sobre ela total. E se você está gostando desse vídeo, agora chegou a hora de você me mostrar que isso está sendo bom para você, para que eu possa trazer ainda mais conteúdo de qualidade e te ajudar a viver uma vida muito mais leve e feliz todos os dias. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva para que você receba sempre conteúdo de qualidade todas as semanas. É muito importante a gente se nutrir com conteúdo de valor, não só notícias negativas, mas coisas que nos nutrem e que expandem a nossa consciência e que ajudam a gente a ter uma qualidade de vida ainda melhor. Tão importante quanto o que a gente come, é importante o conteúdo que a gente ingere também na nossa mente, no nosso subconsciente. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai se nutrir muito até o final. O terceiro passo é você observar a sua respiração. Normalmente quem é ansioso tem uma frequência respiratória curtinha e rápida. Até fala assim, rápido, respirando assim, respira só com a boca, sabe? Então observe se não é o caso de você começar a fazer umas respirações conscientes e mais profundas. Observa um bebezinho respirando como ele respira, ele usa a barriguinha, né? Essa é a respiração correta e às vezes a gente não sabe respirar. A gente fica respirando aqui em cima e não usa o diafragma. E aí dá ainda mais ansiedade. Se você ficar respirando assim, ó, ofegante, não dá nem 15 segundos, você já vai ficar ansioso. Então perceba, faça respirações completas e profundas. Essas respirações vão ajudar você a ter um ritmo de pensamentos mais lentos e diminuir também a sua ansiedade. Percebeu que está vindo um pensamento de ansiedade? Se policia, começa a respirar profundo que você vai ver que fica muito mais fácil lidar com ele. Então use a respiração a seu favor.
Inclusive, eu vou deixar aqui também na descrição um vídeo que vai te ajudar a aprender a respirar corretamente. Um pranayama, ele é muito usado antes da meditação para preparar o nosso corpo para esse estado meditativo, porque vai diminuindo os batimentos cardíacos, vai aumentando o sistema nervoso parasimpático, que relaxa, descontrai, e você pode usá-lo facilmente no momento de crise de ansiedade. A atividade física moderada e prazerosa. Olha só, aqui não é sobre ir lá correr uma maratona, entrar no CrossFit se você está sedentário, não. É começar a introduzir movimentos no seu corpo com atenção e consciência. Então, se você tem um cachorrinho, então você pode começar dando uma volta na quadra, se exercitar aos poucos para ir liberando essa dopamina, para você ir gerando esse prazer e vontade de se exercitar. Então, comece com algo leve. E aí, uma outra dica aqui muito valiosa é observe algo que te remete à infância. Eu gosto muito de pular no pula-pula, caminhar no meio-fio da calçada, e eu percebo que quando eu faço essas coisas que me remetem à infância, que estão trabalhando a minha criança interior, eu sinto um dia muito mais leve, muito mais produtivo, porque eu estou ali curtindo o que eu estou fazendo. Então observe uma atividade física que te traga prazer, uma dança, quem sabe. Nada muito complexo, comece com um pouquinho voltado para o prazer e aos pouquinhos você vai ver que você vai ganhando vontade de se manter exercitado. Ah, eu quero saber uma coisa, me conta aqui o que você fazia quando você era criança. Eu tenho certeza que você era ligado no 220 e fique ligado que não só as atividades físicas, mas também a alimentação, ela está totalmente ligada com o nosso estado interno, se a gente está se sentindo bem, nutrido, feliz. Os nutrientes do que a gente come vai direto para o nosso cérebro e afeta totalmente a nossa qualidade dos pensamentos, a nossa saúde mental. Então observe se você está descascando o suficiente ou está abrindo mais pacotinhos. Essas comidas de pacotinho, elas não trazem alegria, leveza, tranquilidade. Então observe também nos seus hábitos alimentares o que está gerando aí ansiedade. Você já percebeu que quando você está ansioso, você quer comer lixo, você quer comer porcaria, fast food? Então perceba que seu corpo está sempre te mostrando como ele está e o que ele precisa. E se você não tem toda essa consciência sobre o seu corpo, saiba que ela vai aumentando conforme você vai aumentando o silêncio. Então, meditação é excelente para você criar essa consciência corporal, de você começar a perceber o que está gerando ansiedade, o que está gerando peso, o que o seu corpo está precisando. E se você quiser aprender a meditar, eu posso te ensinar. Tem muitas meditações aqui no canal e também se você quiser uma meditação para chamar de sua, eu ensino a meditação transcendental com um mantra, pessoal, que eu tenho certeza que você vai adorar e vai mudar isso tudo aqui, ó, naturalmente, sem que você faça nada. E aí nós entramos no ponto número 5, que tem a ver com tudo isso que eu já estava falando aqui, que é praticar as atividades com atenção plena, voltar a tua atenção para o momento presente. Quando você está presente no que você está comendo, você diminui as quantidades e aumenta as qualidades. Quando eu era modelo e eu não meditava, eu tinha uma questão enorme com a balança. Porque eu comia um monte de porcaria e depois me arrependia e ficava 3 dias sem comer, só me alimentando de maçã, de água, fazendo dieta radical. E depois que eu comecei a meditar, eu comecei a ter menos aquela ansiedade, aquela compulsão, não tinha mais a fome emocional, tinha a do corpo. Meu corpo começou a me mostrar os nutrientes que eu precisava, os alimentos que estavam precisando, e a minha dieta nunca foi tão balanceada só percebendo o meu corpo. Então, considere colocar na sua rotina uma prática de meditação. Então, o que podemos concluir aqui é que não importa a sua crença, o seu ponto de vista, se você tiver consciência e presença, você sabe quando a ansiedade está chegando, você sabe que é um impulso natural do seu corpo e não precisa se preocupar tanto assim, porque as coisas vão dar certo, tudo dá certo e nada é do jeito que a gente planeja. Tem coisas que a gente até pode se preocupar, que está no nosso alcance, mas a maior parte delas não está ao nosso alcance. Então essas a gente entrega para o universo, deixa fluir que está tudo certo. A gente não precisa controlar tudo para as coisas darem certo. Tem uma força muito maior que a gente que está administrando tudo isso. Você sabendo que esse é um impulso do seu corpo que quer te proteger e cuidar, você pode falar para ele, ó, tá tudo bem comigo, obrigada por
me avisar, vou tomar cuidado, mas eu tô em segurança, tô protegida por algo maior e vai dar tudo certo, porque sempre dá tudo certo. Às vezes não é do jeito que eu planejo, mas é algo ainda muito maior e melhor. E aí você começa a entregar para o universo, para a natureza, para Deus, ou a sua crença, né? E tudo começa a dar certo. Diminui a ansiedade e essa confiança vai aumentando quando você vai aumentando o estado de consciência e presença em silêncio amoroso dentro de você. Então, por isso que é muito importante você colocar a meditação como um hábito diário. Eu não canso de falar isso porque realmente é o que muda a vida das pessoas. É viver nesses dois sentidos, tanto lá fora, na confusão, quanto no silêncio, na serenidade e paz. Esse é o conjunto perfeito. Primeiro a gente vai para dentro e depois vai para fora. Se a gente vive só na roda gigante da vida lá fora, a gente fica igual um prédio sem alicerces. A gente precisa ter os nossos alicerces. Quanto mais profundo eles forem, menos ansiedade, menos preocupação, porque tudo que a gente sente aqui dentro se manifesta lá fora. Primeiro a gente precisa pensar, acreditar, para depois ir lá fora e fazer. Como uma flecha, primeiro a gente puxa, depois a gente solta. E olha só, tudo isso que você viu hoje aqui é cientificamente comprovado, não é invenção. Pode confiar que as meditações hoje são mais pesquisadas do que muitos medicamentos. E medicamentos, eles podem te ajudar no momento de crise. Mas no seu estilo de vida, na sua rotina, pode ter certeza que é a maneira como você vive. Então, eu vou deixar aqui uma lista de vídeos que podem te ajudar ainda nessa jornada de trabalhar sua ansiedade, de viver com mais presença e qualidade.